As obras esculturais de Tomie Otaki, elas correspondem, não é, a um trabalho que ela começou a fazer sistematicamente a partir de 1995, mais ou menos. E ela fez porque ela foi convidada pela Bienal de São Paulo a realizar algumas esculturas, né, que tinha a ver muito com o tema, não é, que o curador Nelson Aguilar tinha determinado para a Bienal, né? Ou seja, é a desmaterialização da arte. E aí a Tomie estava fazendo uns trabalhos, né, umas pequenas esculturas que ela fazia com arame, esculturas que ela fazia desse tamanho mais ou menos, que ela fazia com arame, ou então com aquele arame revestido, né, que é para eletricidade, é fio elétrico, né? Então ela fazia com aquilo. E ela então ia fazendo aquelas esculturas. E aí o Nelsinho soube, né, que ela estava fazendo as esculturas, foi lá ver e achou que se ela pudesse fazer aquelas esculturas agora para valer mesmo, né, porque ela só fazia projetinhos, então seria uma coisa muito interessante, né, para o tema da Bienal. E essa exposição aí da Bienal foi uma exposição que havia algumas grandes, né, que vinham lá do teto, né, no pé direito triplo que tem a Bienal, né? Então via lá de cima até embaixo, né? E depois outras ficavam no terceiro andar, né? Algumas totalmente grudadas no chão, né? Peças que vinham retas aqui, aqui faziam um desenho e depois continuava para lá, né? Então eram peças grudadas no chão só com um pedaço que ficava no ar. Depois outras peças, né, que vinham penduradas, né, e que ficavam girando e ficava a essa distância do chão. Então fazia isso e subia assim, né? Então ficava uma distância muito pequena do chão. Então essas obras todas tinham a ver, né, com o espaço, né, onde a obra seria colocada, né, e o movimento, se não o movimento para valer assim da escultura, aquele movimento que o olho vai fazendo, né, e vai então constituindo na cabeça, né, aquilo que seria a escultura, né. E, inclusive teve uma época que ficou aqui, né, aqui no Instituto, aqui no hall, né, e as crianças vinham, os adultos vinham, todo mundo tocava na obra, né, então a obra fazia aquele balanço, né. As crianças gostavam muito, né? E inclusive as crianças às vezes empurravam para baixo, na hora de voltar batia na cabeça deles, né? Quer dizer, acontecia de tudo, né? E inclusive ela nunca achou que uma escultura dela fosse ter assim uma participação tão grande, né, de outras pessoas, né? E então, quer dizer, tudo aquilo aconteceu sem que ela previsse, né? Sem que ela previsse, né, que tivesse gente lá, né, entusiasticamente, né, mexendo, né, nas obras que faziam isso, né. Então isso aí foi uma coisa que ela gostou muito, né, foi uma surpresa. O povo brasileiro não costuma ir em museu, não costuma ir em lugar fechado de arte, vai pouco, muito pouco. E ela achava que o povo brasileiro tinha que ter um contato maior, né, com arte, assim. Então foi aí que ela resolveu começar a fazer algumas obras, né, que poderiam estar numa praça, numa rua, num jardim, né, uma coisa assim. E foi muito interessante porque o poder público, prefeituras, etc., achavam que isso era importante, né? Era uma coisa muito interessante, né? Porque é diferente daquelas esculturas, né, que tem um tema, né? Então o índio, né, tal, assim, é homenagem ao índio, né? E a Tomie fazia as coisas que não tinha homenagem para ninguém, homenagem ao espaço, homenagem à cidade, né, uma coisa assim. E então o pessoal achou que era importante ter, né, uma escultura dessas num certo local. Então ela começou a fazer não só esculturas, mas também painéis, né?
grandes painéis. Por exemplo, no Anhangabaú, né? Lá tem um painel muito grande dela, num prédio de 15 andares mais ou menos, né? E então lá tem um painel enorme assim, né? Que equivale a uma pintura imensa, né? Os painéis do metrô Consolação, isso mesmo. E então o público lá, né, tá sempre olhando, né? E quando a gente vê pela janela do metrô, né? Então aquelas formas, né, vão se mudando muito rapidamente, assim, né? Como se fosse um cinema, né? E depois muda de cor, né? Fica outra cor, muda de cor, fica outra cor. Então esse tipo de coisa é a brincadeira que ela sempre gostou de fazer, né? E ela sempre foi muito brincalhona, né? Muito. Porque foi o seguinte, começou a guerra entre o Japão e a China, né? Aquilo que a gente chama a Guerra do Pacífico, né? E ela justamente veio para o Brasil para encontrar um irmão dela que veio para o Brasil alguns anos antes, né? E estava se divertindo muito no Brasil, né? Então ela veio com outro irmão, vieram os dois, para ficarem aqui alguns meses e voltarem para o Japão. E foi nesse meio que começou a guerra, né? E ela então não pôde voltar porque não tinha lugar nos navios, porque os navios iam levando as pessoas mais urgentes, né, para a necessidade do Japão lá, né? E o irmão dela, que veio com ela, voltou para o Japão, né? Foi para a guerra, até morreu na guerra, né? E ela ficou aqui. E quando ela ficou aqui, ela foi começando a ter uma vida brasileira, né? Ela sempre fez questão de ter uma vida do local, né? E cá entre nós, eu acho que ela achou sensacional o fato dela poder ficar aqui e não ter que ficar naquela vida, né, em que as mulheres eram muito presas, né? E ela então tinha 6 filhos, né? O pai dela, os pais tiveram 6 filhos e desses 6 filhos aí, ela era a única mulher e a mais nova. Então você imagina, né, o que ela devia sofrer, né, no meio, né, desses homens todos aí, uma sociedade super machista, né? Então ela veio para o Brasil e gostou de ficar aqui no Brasil, né? E aí conheceu meu pai, se casou com ele, né? E aí não pensou mais em voltar para o Japão. Teve um filho, meu irmão, que é mais velho que eu, e depois eu nasci, né? Não, ela começou a trabalhar quando eu, que sou mais novo, tinha já uns 9, 10 anos, que então já podia me virar sozinho, né? E ela falou, não, agora eu não preciso mais educar o filho, então vamos ver o que eu faço. Nesse tempo aí, apareceu um pintor chamado Sugami, que veio do Japão. E aí ele teve uma relação muito boa com alguns japoneses aqui do Brasil, né? E dormiu na casa de um, de outro, assim, né? E aí ele falou, em retribuição eu vou fazer aulas de pintura. E foi aí que a Tomi começou a pintar, né? E começou a pintar, mas ele ficou um mês aqui no Brasil, né? Ou seja, era aula uma vez por semana, teve 4 aulas. E, quer dizer, o que ela fez foi aprender como é que mistura a tinta, né? Como é que usa a tela, né? Então a tela precisava pintar primeiro por baixo, depois por cima, né? Então foi mais para essas coisas aí, né? Ela teve uma coisa engraçada. A gente morava numa casinha super pequena na Moca. Sabe onde é a Moca? No bairro da Moca. E a gente morava lá. E lá, na casa tinha um pequeno jardim na frente. Depois dava uma subidinha, tinha um pequeno terraço aqui. E depois tinha a sala de visitas, né? Você entrava por aqui. E a minha mãe começou a pintar na sala de jantar. Quando eu falo isso, você entende, né? Na sala de jantar. E como é que ela fazia? Todo dia, ela abria o tripé, que vocês sabem todos os dias, ela abria também todos os dias. Depois, ela abria a caixa de tintas dela, punha a paleta aqui e ia distribuindo as tintas assim, para ir pintando. Chegava no final do dia, ela limpava todos os pincéis, limpava a palheta, né? E depois ia guardando as tintas,
tal, fechava a caixa e desmontava o tripé, né? E deixava no cantinho lá. Todos os dias ela fazia isso. E depois era um lugar muito apertado, porque tinha mesa de jantar, tal, assim, né? Então ela falou, eu vou desfazer a sala de visitas, né? E vou fazer o ateliê lá. E aqui na sala de jantar, eu vou tirar essa mesa de jantar aqui e vou deixar os sofás aqui. Quando quiser jantar, assim, vem visita, a gente come na mão, é um jeito americano, né? Ah, tá ótimo, tá ótimo. E aí, essa sala de visitas que ela transformou em ateliê era muito pequena. Era 3x4, qualquer coisa assim. E ela começou a fazer pinturas maiores e maiores, mas chegou uma hora que ela não conseguia mais ter distância para ver. Então o que ela fazia? Ela saía da casa, ia para o terraço, andava o máximo possível no terraço para poder ver lá de fora, né, o quadro, né, se estava bem feito ou não. Tal. Então ela ia lá fora, via, aí voltava para lá, então ia corrigindo as coisas. Tal, né. Então chegou a esse ponto. Aí ela falou, oh, agora acho que a gente precisa mudar de casa. Né, tal. E mudaram de casa. O Rui, meu irmão, né, que é um arquiteto, ele fez uma casa, né, que está até lá hoje, né? Minha mãe morreu naquela casa, né? E então digamos assim, essa mudança, né, permitiu então que ela tivesse um ateliê muito grande, né? Você já foi na casa dela? Eu ajudava ela a fazer moldura, né? Moldura a gente fazia em casa, né? Não tinha dinheiro para ficar fazendo moldura no moldureiro, né? E então muitas vezes eu que serrava, eu que punha lá, batia a máquina, a etiqueta aqui atrás, né? Colava atrás, né? Então isso aí acontecia muito. De vez em quando aparecem os quadros dela antigos, assim, que eu que datilografei, né? E eu reconheço que fui eu que datilografei. Teve uma vez que tinha um marchand que não sabia exatamente, né, se era anatomia, como é que é, então ele veio me perguntar, né, olha, você reconhece isso como anatomia? Eu vi assim, isso aqui é anatomia, deixa eu ver atrás. Ah, isso aqui fui eu que fiz. E a moldura também fui eu que fiz, e essa etiqueta também fui eu que fiz. Então pode estar certo que é dela mesmo.